Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Renata Machado, sou psicóloga clínica, parental e neuropsicóloga e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante com você. 3 coisas que você precisa saber na hora de lidar com a birra do seu filho. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o seu like, para que você assim possa receber todas as atualizações dos próximos vídeos que virão, sempre com temas ligados à educação consciente e o desenvolvimento emocional saudável do seu filho. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa saber: birra não é pirraça. Por que você pensa que a birra é pirraça? Eu entendo, você cresceu ouvindo coisas nesse sentido. Deixa chorando porque tá fazendo pirraça. Se você acolher o choro do seu filho, você vai reforçar esse comportamento. Então, dentro daquilo, da sua história de vida, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você vivenciou de alguma forma, formaram as suas crenças. Nós temos crenças sobre tudo e naturalmente também carregamos muitas crenças em relação ao que é saudável na hora de educar, digamos assim. E o viés da educação tradicional traz que birras precisam ser ignoradas ou birras precisam ser punidas, né, de algum modo. Uma vez que essa criança estaria ali fazendo pirraça, desafiando, manipulando seus pais, ela mereceria uma punição. Mas eu estou aqui para dizer para você que isso é, na verdade, uma crença. Isso é uma visão disfuncional de uma época em que não se tinha conhecimento. Hoje a gente tem a ciência ao nosso favor. Hoje a gente já sabe, na verdade, que as birras fazem parte do neurodesenvolvimento. Eu sei que é uma palavra estranha talvez para você, você pode estar ouvindo ela pela primeira vez, mas o que isso quer dizer de uma forma mais simples e mais prática? As birras, elas são resultado de um baixo amadurecimento de uma área do cérebro que ainda é verdinha, que ainda não é desenvolvida, que é o córtex pré-frontal. Essa é a área do cérebro responsável por manipular informações, essa é a área do cérebro responsável por controlar impulsos, essa é a área do cérebro responsável por gerenciar emoções. Então, como é que a gente vai esperar de uma criança, por exemplo, uma criança de 1, 2, 3 anos de idade que ainda não começou o amadurecimento do córtex pré-frontal, como nós vamos esperar que ela lide bem com fortes emoções, que ela lide bem com frustrações? Ela não pode entregar aquilo que ela ainda não tem recursos. Faz sentido para você? Então, quando eu explico para você que as birras, elas fazem parte do neurodesenvolvimento, o que eu quero dizer é que esse cérebro ainda é pouco desenvolvido, tá? Então, por isso, nós precisamos ter conhecimento. Então, o segundo ponto que eu preciso trazer para você é que, fazendo link com esse primeiro ponto, que as birras fazem parte do desenvolvimento neurológico da criança, eu preciso dizer que não é sobre você, é sobre o seu filho. E aí, nesse momento que o seu filho faz birra, isso faz toda a diferença você saber. Por quê? Porque quando você acredita que o seu filho está fazendo birra porque você é uma mãe fraca, porque você é um pai fraco, porque a sua criação é permissiva, porque essa criança é sem limites, porque você não sabe educar, automaticamente você pega o comportamento do seu filho e entende que ele diz sobre você. Então, quando você entende que ele diz sobre você, você se sente péssima. E o que você faz? E agora a gente vai entrar no nosso terceiro ponto. Você usa de métodos da educação tradicional para resolver aquela situação. O que você faz aí na sua casa, muito provavelmente, ou na rua, no shopping, enfim. O que você faz? Você rotula o seu filho, que coisa feia, tá chorando por causa disso, não tem motivo. Você ameaça o seu filho, se não parar de chorar agora, eu vou te deixar de castigo quando chegar em casa. Se você não parar de chorar agora, você vai levar uma palmada. Ou quem sabe você de cara pune o seu filho fisicamente. Você dá uma palmada, você bate cada vez mais forte como uma forma de cessar aquele comportamento. Porque você entende que é a sua função fazer isso. Mas quais as consequências disso, Renata? Por que isso é tão ruim? Vou trazer algumas das consequências para você e eu te entendo. Eu sou mãe de 2 crianças, eu também já pensei assim quando eu não tinha todo esse conhecimento. Mas quais são as consequências, então, por exemplo, de você rotular o seu filho? O seu filho está chorando, é uma expressão natural diante de uma forte emoção, diante de uma frustração.
e você não tem recursos para lidar com aquilo naquele momento, você não sabe o que fazer com aquilo naquele momento, e você simplesmente diz para ele que ele é chorão, que coisa feia, que menina dramática, que menino birrento, e você dá rótulos. Então, além da criança ela não ser acolhida por você, além da criança não ser direcionada porque você não sabe como fazer isso, ela recebe um rótulo, ela se sente indevida em demonstrar as emoções, ela se sente desconectada emocionalmente de você, porque você, como figura que deveria trazer ali proteção, segurança, uma orientação do que, né, de como proceder naquela situação, você é a pessoa que está ali lançando um rótulo e simplesmente dizendo assim, ó, se vira com isso que você está sentindo, porque eu não vou te dar suporte, tá? Então isso desconecta você do seu filho emocionalmente. Quando você utiliza ameaças, por exemplo, o que pode acontecer? Se você não parar de chorar agora, eu vou te bater. Quando você faz isso, o seu filho entende, ele começa a associar ali na mente dele que todas as vezes que ele demonstra as emoções, quando ele chora, quando ele não sabe lidar com as frustrações, ele está na iminência de uma punição. Isso deixa o cérebro dele em alerta e traz o aprendizado de eu preciso esconder as minhas emoções, da minha mãe, do meu pai, ou daquela figura que representa essa função de cuidado com essa criança. Faz sentido isso para você? E quando você age de cara com a punição, quando você bate, o que acontece? O cérebro da sua criança entra em alerta total, porque todas as agressões, o grito, a punição física, as ameaças, fazem com que esse cérebro entre em alerta. Quando o cérebro entra em alerta frequentemente, você está, sem perceber, sem ter o conhecimento e sem ter a intenção, fazendo com que a sua criança tenha mais propensão a desenvolver transtornos de ansiedade. Quer a prova disso? Imagina que você convive com alguém que a cada 10 minutos dá um grito em você, que te ameaça o tempo inteiro, que de vez em quando te dá um tapa. Como é que você vai viver? Você vai viver relaxado, tranquilo, ou você vai viver, na verdade, em alerta, hipervigilante, ansioso ou ansioso? Então é isso que acontece no cérebro da sua criança, e mais sério ainda com a criança, porque esse cérebro está em desenvolvimento, tá? É um cérebro imaturo, então precisa das condições saudáveis para se desenvolver bem. E foi justamente por isso, por essa dificuldade dos pais, que eu criei o curso Dominando as Birras. Além de você saber o que fazer, a gente traz lá dentro 4 passos, o que você deve fazer para lidar com as birras, as formas de prevenir as birras, o que fazer quando as birras acontecem em público. Tudo isso você vai saber, você vai aprender. É só clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo e fazer parte dessa comunidade de pais e de mães que se desenvolvem e que fazem o possível para criar o seu filho com um desenvolvimento emocional saudável e conectado a você. Te espero do lado de cá.